Estamos começando aqui mais um Bloco One Podcast. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Adriano Zanelli. Adriano, beleza? Beleza, Netão, tranquilo? Vamos para mais um aí, né? Vamos para mais um, mas antes de tudo, né, pedir para a galera se inscrever no canal, deixar aquele like, né, compartilhar, comentar, dar sugestões aqui no comentário de convidados, de tipo de conteúdo que vocês querem. Isso aí. Se for relacionado ao metaverso, ao óculos, melhor ainda. Com certeza. Deixei sua dúvida sobre o óculos. E hoje a gente vai receber mais um empreendedor, mais um empresário, dessa vez na área de educação, né? A gente e que gosta de tecnologia também, isso é importante. Gosta de tecnologia e vai falar um pouquinho também dessa ligação tecnologia e educação, né? Que isso é fundamental. Isso é fundamental, hoje em dia não dá para viver sem, né? Isso. Não vejo as duas coisas desligadas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente está aqui com o Levi Brandão, o fundador da Alça School, também está aqui com a gente. Prazer estar aqui, Levi. Olá, um prazer, agradeço aí o convite de vocês aí para participar desse podcast do Bloco 1. Obrigado, agradeço ao Adriano, agradeço você, Neto, tamo aí junto. É isso, então, vamos começar lá atrás, sabendo um pouco da sua história mesmo, um pouco mais pessoal. Você é de Brasília mesmo? Você se interessou por empreendedorismo quando? Você é daqui de Brasília mesmo, né? Sou de Brasília, eu nasci em Brasília, tenho 2 filhas, uma esposa. Sou casado, eu fiz 15 anos de casado. Parabéns. Não, perdão, 14 anos de casado. Não, tô para mais, ó. 14 anos de casado e realmente, né, temos 2 filhas e eu empreendo junto com minha esposa. Isso eu acho que é fantástico, a gente empreende em família mesmo. Pô, maravilha, muito legal. Essa conexão ajuda na hora ali de tomar as decisões mais sérias, né? Isso mesmo. Do negócio, né? Acho que faz diferença, porque é aquilo que eu falo, né? Quando você tem uma relação bem firme em casa, bem resolvida, se você consegue usar isso para empreender no seu negócio, na sua profissão, ajuda bastante, né? Sim, eu e minha esposa, a gente lida muito bem com a empresa, com a vida pessoal, eu tenho uma enorme admiração por ela também, né? E realmente empreender, muita gente fala, nossa, você empreende com a esposa, rapaz, é fantástico, na minha opinião é fantástico. E você nasceu em Brasília, mas onde em Brasília? Onde você Olha, como foi a sua infância, onde foi? Eu nasci em Brasília, nasci no HFA ali, morei no Sobradinho até os meus 5 anos, depois eu vivi no Cruzeiro Novo. Então, no Cruzeiro Novo eu vivi toda a minha adolescência. Lá eu conheci minha esposa, então conheço muita gente ali no Cruzeiro Novo. Meu reduto ali, né? O reduto ali é o Cruzeiro Novo. E é um bairro, né, Elivi, assim, pouca gente fala assim, mas é um bairro muito gostoso ali, né? Tem um comércio local, as coisas ali, as pessoas se conhecem. A gente é meio que parece uma cidadezinha dentro de Brasília, né? Você vê poucas vezes as pessoas falando, mas quando eu passo lá, eu reparo isso muito. Sábado de manhã, eu vou na feira no sábado de manhã lá, às vezes, e eu vejo as pessoas se encontrando ali. Não, sim, o Cruzeiro é muito amigável. Eu acho muito interessante lá. A gente descia, são prédios, né? Eu morava no Cruzeiro Novo, descia, fiz muitas amizades no Cruzeiro, muitos amigos empreendedores saíram do Cruzeiro, eu acho fantástico ali. Eu sou suspeito pra falar porque eu cresci lá também, né? Estudei a vida toda no Cruzeiro ali. Foi? Foi. Estudou em qual? Centro 1, Centro 2, no CIE, estudei tu não estudou no CIE? Mas você é de que idade? De que ano? Eu sou de 90. Você é de 90, eu sou de 84. Se você fosse de 84, eu acho que eu te conheceria. Com certeza conheceria. Acho que eu peguei uma geração depois, né? Quando eu entrei quando eu estava no ensino médio, eu já participava do Grêmio Estudantil, comandei Grêmio Estudantil, então eu estava muito vinculado à política na escola. Então era muito bacana. Queira ou não, conheci muita gente daquela área. A gente sempre pergunta, você é de que ano? De que ano então eu te conheço? Mas aí você já eu que estou mais idoso aqui. E uma coisa que no Cruzeiro eu percebo também, aquilo que você falou de ser uma cidade de interior ali, acho que os dois, o velho e o novo ali, mas é uma cidade satélite muito engajada com política e com esporte, né?
Porque você sempre vê ali alguns candidatos a distrital, isso, sai dali. E também o esporte, né? Tem quadra pra caramba, tem de areia, de futebol, tem a ARUC, tem o ginásio. Sim. Então, a galera dali também é muito ligada com o sempre esporte. tem muito evento final de semana, você reparar no ginásio, tudo de esporte. Sim, o Cruzeiro, eu morava até do lado do ginásio, né? Quando eu comecei a morar, nem tinha ginásio lá. Mas o Cruzeiro, só a feira permanente ainda de barracas de madeira. Eu lembro até hoje, infância. Mas realmente o Cruzeiro, ele é muito focado no esporte. Tem muito esporte, muita coisa para os jovens fazerem, né? E aí você morou, estudou por ali e você já falou que na época da escola você já queria se envolver com grande política, não sei o quê, mas e com empreendedorismo, quero abrir minha própria empresa, quero trabalhar, porque como é que foi você fez um teste vocacional? Porque um ponto, porque normalmente o pessoal de Brasília, vamos ver se você é diferente, o pessoal de Brasília, eu cresci em Brasília também, era concurso público, né? Tipo assim, você vai fazer o segundo grau, faculdade, concurso e pronto, garantiu, tá tranquilo, né? Tinha essa. Como é que mesmo foi Olha, é muito você? interessante que eu sou filho, né, de minha mãe é concursada, meu pai é concursado, então todos eles já vêm aquela veia, não, tem que passar em concurso. Garantir estabilidade, né? Estabilidade, estabilidade. Mas eu, nem meus irmãos, ninguém foi para esse caminho de concurso, todos foram para o caminho empresarial, empreender. E realmente pelo menos eu comecei a empreender muito cedo mesmo, já desde a época do CIE, que eu estudei em CIE, você estudou no CIE também. Eu já comecei a empreender com som, empresa de som, comecei a montar, era DJ. Vou montar uma empresa, vamos começar, eu gostava de festa, então vamos fazer som. E eu comecei a construir uma empresa junto com um amigo na época e comprava som, adquiria som, aí usava CDJ na época, CDJ, as picape, né, da MK2, da Technics, de disco de vinil. Apesar que o vinil já estava ultrapassado, mas a gente queria ainda ser aquele DJ. Ainda se usa muito. É a CDJ 100 na época. Ainda usa dela, ainda usa. Não, acho que a 100 não usa tanto não, porque a 100 é só o CD com 12 músicas. Hoje é aquele de borracha. Hoje é agora já é. Então, realmente eu comecei a empreender daí. Então, no final de semana, a gente começava a fazer festa, trabalhar festa, organizar festa, e eu fui construindo. Foi minha primeira empresa, apesar de não ter... Ela era baseada no Cruzeiro ali mesmo? Era muito, não. A gente atingia toda a Brasília, mas nasceu ali no Cruzeiro. E você tinha quantos anos, Levi? Olha, eu tinha 16 anos. Bacana. 16 anos. Mas vocês alugavam o equipamento ou vocês também iam lá fazer a gente comprou o equipamento. Nossa primeira festa, eu lembro até hoje, o meu sócio, a gente fez com som de casa. E o computadorzinho, ele levava um computador grande, né? A gente chegou até a pintar o computador de preto, que antigamente só tinha um computador branco. A gente pintou o computador de preto, pintou mesmo com spray e colocava lá para o som tocar em som de casa. Aí deu uma festa que parece que foi hobby, depois chamaram para outro, foram chamando e a gente começou a comprar som. Aí comprava, porque a gente não tinha iluminação, a gente alugava, depois comprava, então foi montando essa empresa. Então foi a primeira empresa. E dali você já sentiu que... Ali foi a primeira empresa, apesar de que foi muito autônomo. Né? A gente não chegou a ter um CNPJ, era muito amador, né? Naquilo. Mas ali realmente foi meu primeiro negócio. E aí dali para frente você pensou, não, agora eu vou só empreender? Ou pensou nesse não, vou fazer uma faculdade, Como é que foi sua vocação no final? Eu sempre focava em empreendedorismo, e sempre tinha uma coisa na minha mente de montar uma escola. Pode ser até não ser, naquele momento, uma escola regular, mas uma escola de empreendedorismo, ensinar jovens a empreender. Isso eu tinha algo muito forte comigo. Eu não fui um bom aluno. Sincero, eu fui um dos alunos baixo mesmo em notas, passava sempre raspando, mas eu via assim que era o estilo de educação que eu tinha que não me despertava interesse. Você olhando isso, Levi, você precisa fazer você acha que se fosse uma educação, um formato diferente, que pegasse seu interesse, você se dedicaria mais? Você vê... Olha, com certeza, Adriano. Hoje, não querendo falar bem da minha escola, mas, cara, hoje o meu sonho era estudar uma escola igual a minha. Onde, chega ali, pelo queira ou não,
uma psicóloga vê como é que está seu andamento, vê se você tem algum problema, como TDAH, como algumas outras coisas, e vai acompanhando, certo? Não te condenando através de uma nota. Eu diria, né, rotulando, né? Te rotulando através de uma nota. E eu tive grandes traumas. Grandes traumas, eu lembro até uma professora, na época, uma professora de história, chegava lá, vamos lá, vou mostrar as provas agora. A gente vai começar a falar das provas da pior nota para a melhor nota, tá? E eu lembro isso até hoje. Isso foi no primeiro ano do ensino médio. E a primeira é o Levi Brandão. E todo mundo zoava, e você olhava assim, cara... O bullying era bruto, né? O bullying era bruto. Era bruto. Era sem lei, né? Não tinha nada. E era sem lei, e assim. Cara, e criança era maldosa, porque eu lembro que vocês falando, ele chamava de burro, tipo, isso aí, né? Isso. Era sincera pros dois lados, pro bem e pro mal, né? E quando é pro mal, machuca. E eu não entendia muito a questão de que, cara, eu não era um garoto bagunceiro, não era um garoto que fazia coisas erradas, digamos assim. O assunto não me interessava, e eles falam que depois eu descobri até um TDAH leve, mas eles sempre viam, ele está viajando, está no mundo da lua e não presta atenção nas aulas, a não ser que seja aquelas aulas que realmente me interessavam. Acho que já deve ser a terceira ou quarta vez que a gente fala sobre esse assunto aqui que envolve educação e sempre os convidados que vêm pensam mais ou menos igual a gente, que numa escola onde você seja estimulado pelo caminho que você quer, né? A gente falou que no penúltimo, no que a gente soltou aí pra galera, se não me engano, Maurício Meirelles, não, se não me engano? Manu Meirelles, Manu não, eu esqueci o nome do meu irmão, só não sobre o nome Meirelles. E a gente tava conversando com ele justamente sobre isso, e ele também, quando ele estudava, ele falou justamente disso de eu, apesar de ser me considerar uma pessoa bem instruída, inteligente, fui muito bem na faculdade, na escola eu não fui um bom aluno no sentido de nota, mas é porque nenhum assunto me interessava. Quando eu fui para a faculdade era o assunto que eu escolhi, que eu queria estar ali, então tirei SS em tudo. Mas é um assunto recorrente aqui no podcast, né? E aquilo que eu falo, cara, eu bato muito nessa tecla aqui, vendo isso também, aqui a gente com tecnologia e tudo mais, e por acompanhar muito fora, né, pelo trabalho aqui nosso, acaba que a gente acompanha fora onde são maiores investimentos na tecnologia, você traz a tecnologia de fora. Cara, o mundo, você pega aqui, vamos pegar aí celular, em 10 anos, o que evoluiu, a internet... Pega a sala de aula em 60 anos, o que evoluiu? É o quadro negro, a cadeira, o giz. Eu não estou... Eu estou dizendo assim, tem que ter uma evolução. Adriano, o que eu costumo falar sempre, e eu vejo não acontecer, e eu não vou falar a questão somente do Brasil, eu falo mundial. No mundo todo, mundialmente. Nós temos escolas, o projeto de escola, que foi pensada no século XIX. Escolas pensadas no século XIX. Professores que aprenderam a lecionar, aprenderam a ensinar no século XX e alunos do século XXI. Como que você vai unir 3 séculos? Então, é uma distância muito grande. Então, o que a gente precisa fazer? Reformular a educação. A educação precisa ser reformulada para o século XXI. Não tem como manter uma educação antiga. Os alunos não se interessam mais. Não, exatamente, cara. Exatamente. Você não consegue. Olha só, cara, você está falando. Para a gente analisar mais assim, você falou agora, Levi. Vamos pensar o seguinte: as crianças nascem hoje na tecnologia. Imerso na tecnologia. Então, você chegar para um menino... Outro dia eu cheguei para meu filho e falei, não existia internet. Cara, ele me olhou. Ele falou assim, como assim não existia internet? Como que não... Aí, para ver, não existia internet. Então, eles já são uma geração... Nem tablet, celular, tecnologia, Netflix, iFood, não sei o quê. Cara, é uma nova geração. Se é melhor ou pior, é uma nova geração. É um novo... Existe isso no mundo hoje. Agora, aí você chega e fala assim, não, agora você senta... Realmente, se analisar o pessoal friamente, agora você senta na cadeira... Fica olhando para a professora, lá para o quadro, giz, anota no caderno. Ele tem um choque na cabeça dele, porque ele mesmo acha outros aplicativos no celular que ensina... Mas, assim, só fazendo um paralelo ao choque, por exemplo, que eu tinha quando eu era mais novo, meu pai falava,
a gente tem telefone fixo em casa, mas há 10, 15 anos atrás você tinha que entrar na fila, ganhar na loteria para conseguir Verdade. ter um telefone fixo. Eu lembro que minha mãe, liga no número, vamos procurando um número para tentar atender para a gente comprar uma linha. Era investimento, cara, investimento, um valor. São gerações bem definidas. Só para não passar batida, é o Marcos Meirelles que teve aqui. Isso, Marcos Meirelles. Ele que falou sobre essa questão também do ensino direcionado para melhorar o desempenho do aluno que ele quer fazer, né? Agora, aí beleza, você teve a empresinha de som lá, tal, que foi informal. E chegou na época da faculdade. Chegou na época da faculdade. O que você escolheu e daí para frente como é que foi? Eu sou formado em comunicação social, eu com ênfase em publicidade e propaganda, na época de fazendo eventos, tudo isso. Também o negócio estudantil, o Grêmio Estudantil também envolveu. Então eu joguei vou fazer publicidade e propaganda, comunicação social. Estudei, fiz Uniceub, me formei em educação e montei uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade que funcionou até hoje. Blast 360. A gente começou a trabalhar muito no ramo de escolas. Você já direcionou para isso, para o ramo de escolas, atuando, fazendo marketing educacional, fazia também marketing político, muito tempo fazendo marketing político, coordenando campanhas políticas, não só em Brasília, São Paulo, e focando muito nessa área sempre do marketing. E um projeto, um sonho de ter uma escola, mas talvez não de ensino regular, mas uma escola para ensinar empreendedorismo. Alguma coisa, eu vou falar porque eu também tenho a mesma experiência, eu sou formado em comunicação social e publicidade. Legal. Pô, vocês, hein? CU, é Cruzeiro, é CUB? Não, mas eu não IESB. É mesmo. Mas você também teve aquele choque de achar que você ia entrar numa agência de publicidade, vou criar uma agência de publicidade, vou criar comercial de TV, vou fazer produtos e acaba no mundo político, eu particularmente... Aqui é forte, né? Aqui no Brasil não tem como você fugir, eu já tive agência, já trabalhei mais de 10 anos dentro de agência e 90%... É muita procura, né? É política e assim, você chega em época de eleição, o que você falou, você vai pro interior do Mato Grosso, você vai fazendo as cidadezinhas, pega os candidatos lá para fazer... E em Brasil não tem como fugir. Isso pra mim foi um choque, assim, de tipo, peraí, não era o que eu imaginava quando eu na faculdade era outra coisa, e aí foi tal que me direcionou depois pro jornalismo, né, pra fazer minha pós e tudo mais. Mas eu cansei a agência por conta dessa rotina, assim, de política, eu comecei já com a agência muito na área política, me especializando muito em política, fazendo campanha política e estudando, quebrando cabeça como conseguir voto, trabalhando nessa questão. E realmente a gente imagina uma coisa, fazer publicidade marketing, as grandes empresas, tudo. E aí descobri até, grandes empresas vai para São Paulo, quer crescer, vai para São Paulo. E era o foco assim, poxa, e agora? Para São Paulo. Mas não, eu comecei a empreender aqui, dar treinamento de marketing, fui aprendendo e ensinando. Acho que foi um grande foco aí nesse período meu, foi muito ensinar. Peguei, treinei, tive muitos colaboradores trabalhando comigo, nos quais eu ensinei todos os processos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar. Gosto muito de ensinar as pessoas. Às vezes falam, poxa, Levi, o Levi é expert em contratar uma pessoa, ensinar ela, e essa pessoa ir para outro local. E eu importo. Levi, você faz isso e você ensina tudo. Ensino tudo. Cara, compartilhar é bom, né? Compartilhar é bom e uma hora você vai... Você aprende mais ensinando. Muito mais. Muito mais ensinando. Então aí você ficou no marketing Quando que teve? E quando que teve essa virada? Olha... Não, agora eu vou... tipo assim, agora eu vou para a educação e se você teve... A Alce foi a primeira escola, você teve tipo, outra... Por onde, ou você já idealizou e realizou? Então, o que aconteceu? Eu sempre fazendo marketing político e teve uma hora que as portas se fecharam na política. E nisso, meu Deus, e agora? O que eu sei fazer? Eu sei fazer política, mas como assim fecharam? Infelizmente, o sistema que eu trabalhei não ganhou a campanha, a eleição. Então, acaba, além de não ganhar, a gente cria inimizades que acabam nos perseguindo. Isso, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não posso ir mais para a política. Eu vou ficar só na educação, mas educação na época
não atendia, me atendia perfeitamente. Então eu fiquei, cara, agora eu preciso tomar algum jeito. E eu acredito muito, eu sou cristão, acredito que Deus abre as portas. Deus sabe o que é melhor para a gente. Plano de Deus, né? O plano de Deus. Então Deus começou a trazer oportunidade daquilo que eu sempre quis fazer, que é a educação. Então surgiu a oportunidade de adquirir uma unidade escolar. Eu adquiri uma, depois adquiri outra. Já dá Alce, não? Não. Eu adquiri uma outra marca na época, mas... Isso. Não, uma outra marca mais... é legal, vamos manter essa marca, uma marca muito conhecida. No Distrito Federal, não. Eu tenho um projeto de criar, eu e minha esposa temos um projeto de criar a nossa marca. Mas ali foi o primeiro contato, então, com a escola. Foi. Trabalhou, Tanto é que com a escola, essa escola funcionou, eu já conhecia muito sobre educação, mas essa escola funcionou por 4 meses com o nome que a gente adquiriu. Certo. Já trabalhando na mudança de nome. Então, que perfil de escola que nós vamos montar? Aí eu comecei agora eu preciso de uma escola que pense no futuro. Aquilo que eu falei agora há pouco, as escolas hoje são escolas pensadas no século XIX, professores treinados no século XX e os alunos do século XXI. Isso não se encaixa. Como que eu vou montar uma escola que realmente encaixe isso melhor? Então, procurei no mundo todo os melhores países onde a educação é bem dada para os nossos alunos. E achei a Finlândia o primeiro colocado, estudei um pouco da educação da Finlândia, eu gostei muito da Austrália. Então, vamos trabalhar com educação australiana. Então qual o nome da escola? Então, o nome da escola vai ser OSE. OSE? Isso, OSE. Mas Levi não é Alce? Não, Alce significa OSE. OSE Aí a gente colocou OSE, aí eu, da área de marketing, criamos todo o conteúdo, todo o sistema, como seriam os processos de educação, começamos a planejar material didático, tudo isso, muito, muito rápido, e iniciamos a OSE School. Aí, em certo momento, muita gente alguns ligavam assim, opa, tudo bem, eu estou ligando, é a OSE School. Não. Não, desculpa, então, eu quero falar com a Alce. Aí tu, caracas, e agora? A gente fala OSE ou fala Alce? Aí depois eu comecei conversando até com um amigo meu, Levi, McDonald's nos Estados Unidos é McDonald's. Então, Brasil é Alce. Aí beleza, é isso mesmo. Vou parar com... O correto é OSE, mas aqui no Brasil é Alce School. Então, Aí a gente começou a falar Alce School mesmo. O marketing da coisa toda. Isso. Que aí a pronúncia correta. Melhorou, agora facilitou Alce School, porém, alguns ainda chegam e falam, Alce School? Não, ele fala errado, é OSE. Sempre alguém corrigiu. Aí eu tenho que contar toda a história para saber. E nessa transição de nome, você ficou 4 meses com o nome da outra franquia, e aí vocês criaram um projeto de vocês, de ter a escola de vocês. Vocês não criaram só o nome, vocês criaram um projeto de escola pensando no futuro. É um projeto pedagógico. Pensando no futuro. Como que os nossos alunos vão aprender? O que a gente quer passar para essa nova geração? Desculpa, eu trabalho mudando o futuro. Eu trabalho melhorando o futuro. E como que a gente muda o futuro? Através de crianças. Se a gente colocar crianças com caráter, com personalidade, com emocional forte, com inteligência de comunicação, a gente conserta o futuro. Então, nosso foco é o quê? É trabalhar no futuro. Hoje, qual é a profissão do futuro? Eu atendo crianças de 1 a 10 anos de idade. Qual é a profissão dessas crianças? Não sabe. A tecnologia chegou, muita coisa mudando, ninguém sabe qual é a profissão dessas crianças. O que vai ser, né? O que ela vai ser? O que daqui a 10 anos vai ter aí, né? O que ela vai ser quando crescer? Qual é a profissão dela? Não sabe. Não sabe. Se duvidar, essa profissão nem existiu. E a chance de não ter existido é muito grande.
Só tem duas coisas que, na minha visão, temos que preparar nossos alunos, nossas crianças para aprenderem. 2 coisas. Comunicação e adaptação. Por que comunicação e adaptação? Se a criança sabe se comunicar, sabe se expressar muito bem, ela consegue atingir qualquer coisa que ela quiser. Se ela saber se comunicar. Ou seja, o futuro não é para os tímidos. Eu costumo falar isso. Mas se eu sou tímido, então comece a trabalhar a sua comunicação, comece a trabalhar a sua network. O futuro não é para os tímidos. E a adaptação? Por que adaptação? As coisas mudam muito rápido. Talvez o que eu estou ensinando hoje seja retrocesso amanhã. Eu estou ensinando hoje tecnologia. Talvez essa tecnologia de um óculos 3D amanhã já não precisa nem de óculos mais. E você sabe que, um parênteses, falando de adaptação, as grandes empresas estão sentindo isso na pele. Se ela desenvolver alguma coisa e sentar em cima, ela é engolida. Ela tem que toda hora se adaptar e mudar. Você basta ver a Tesla aí, o Elon Musk está sempre se adaptando. O Facebook, sempre... Você não pode... Engana-se aquela coisa, sempre fiz assim, vou fazer 60 anos não. Se você não isso se adaptar mesmo. E não ir... A tecnologia ela vem como um tsunami, ela vai te engolindo. Não tem como. Não dá pra sensacionar. Não dá. Artista que vive de uma música só. Isso. Então, nós temos que ensinar o quê? Nossas crianças se adaptar rápido a mudanças, se adaptar a mudanças. Hoje dá para fazer isso, é interessante. Eu levo alguns conceitos na nossa escola. Na nossa escola, nós trabalhamos, virtudes. O quê? Que nós acreditamos, que eu acredito como eu sou cristão, então, todo ano nós trabalhamos 10 virtudes com as crianças, uma por mês. Qual é a virtude? Respeito. Segunda, responsabilidade. Terceira, caráter, disciplina, entre outros. Para essa criança estar... E essas virtudes, essas 10 virtudes que nós trabalhamos, são repetidas todo ano. Todo ano nós ensinamos exemplo. Olha, uma das virtudes agora vamos falar sobre respeito. Pergunta o que é respeito para o seu pai, sua mãe, para 5 pessoas da sua casa, ou conhecidos. Ela vai perguntando e isso vai trabalhando até na família dela. Respeito? O que é respeito? Aí ela vai e ela vem trazer um conceito. E quando ela traz esse conceito de respeito, ela traz através do quê? Do treinamento de oratória, de conversa. Então, ela tem que explicar para a turma toda o que é respeito. Aí você treina a comunicação Então, dela. já treina a comunicação. E, geralmente, isso é gravado. E aqui nós estamos fazendo um podcast, né? Certo. E o foco disso é, todo ano, individual, cada criança vai gravar um podcast. Então, ela vai gravar um podcast falando sobre o que ela aprendeu, sobre as virtudes que ela acha. Ou seja, uma criança de 7 anos gravando um bate-papo, que nem como nós estamos gravando aqui, contando um pouco sobre as virtudes dela, a opinião dela. E ela vai guardar esse arquivo por todos os anos. Com 6 anos ela pensava isso, com 7 ela pensava assim, 8 ela pensava assim. E você vai conseguindo moldar o caráter. Você vê a evolução, né? Vê a evolução. Porque eu acredito que crianças com princípios são jovens promissores e com princípios. Nós precisamos trabalhar princípios e eu levo muito princípio cristão nessa questão nas crianças. Bacana, hein? E aí, beleza. Aí você criou a Alce School, fez a transição. Foi muito difícil adaptar, de sair de uma... Porque quando você tem... Eu posso estar falando besteira, tá? Quando você está numa franquia, você segue uma metodologia da franquia. Isso. E no meio do ano você mudou para uma outra. E como é que foi isso com os alunos? Nesse tempo, nós tínhamos pouquíssimos alunos na outra. Tinha pouco mesmo. Acho que tinha 6 alunos. E foi muito tranquilo, porque a gente já não chegou nem a adotar a outra. A gente ficou só no processo já de implementação. Mas e como que foi, Levi, assim... sensacional, cara, a sua explicação, assim, concordo com você, gênero, número, grau. Eu acho que você falou tudo, é comunicação e adaptação. E se você for ver isso aí nos países desenvolvidos,
que a gente fala assim, nossa, mas o país é justamente isso, eles são menos tímidos, eles são mais, a sociedade em si, né, se adapta mais, é mais comunicativo. Você pega aí, por exemplo, você falou aqui, né, o inglês, eu trabalhei com muito inglês. Cara, os caras se adaptam, tem inglês em todo lugar do mundo, o cara está no México, ele se adapta, ele mora na Itália, onde ele mora ele se adapta, ele já vem da cultura dele se adaptar a tudo. É interessante, Adriano, você falar do inglês. Poxa, Levi, mas sua escola é uma escola bilíngue. E por que você não expressou esse bilíngue nisso? Por que você não focou em bilíngue? Que hoje a moda é focar numa bilíngue. A minha é bilíngue de verdade. Por quê? Porque, cara, inglês, eu te garanto que seus filhos vão aprender inglês na minha escola. Agora, inglês é o básico. Tem que ter. Mas é o básico, a gente tem que preparar nossas crianças para o futuro. Para o futuro. Isso que é importante. Nós precisamos trabalhar, ensinar elas a ter o empreendedorismo logo cedo. A pensar, trabalhar o dinheiro, como funciona. Isso, a pensar. Agora, querendo ou não, só para completar, o inglês, que você falou, já é obrigatório, já está. Mas justamente por ser uma segunda língua já praticamente de todo mundo, de já estar desde pequeno, já aprendendo, já estar familiarizado já. E já sair de lá como se fosse uma língua nativa para a criança. Abre porta para você aprender outros idiomas, abre porta para você se adaptar em qualquer país, em qualquer outro lugar que você for trabalhar, em qualquer outro emprego que necessita. Então, assim, apesar de ser básico hoje em dia todo mundo aprender inglês, eu acho que é interessante você enraizar isso. Né? Não, é interessante enraizar. Eu falo assim, quando eu falo é interessante enraizar, hoje muitas escolas enraizar, escola bilíngue. Bilíngue já virou algo básico na minha questão. Eu não posso chegar e falar... Usar isso como diferencial, bilíngue. Né? Ela vai aprender inglês. Mas ela vai aprender inglês para quê? Talvez também não tenha necessidade. Ela vai aprender inglês para quê? Tem que ter um foco. Uma missão. Aprender por aprender. Você sabe que é interessante, eu fiz um curso de gestão de tempo e produtividade e você tinha que colocar o seu objetivo de vida, né? O que você quer para a sua vida. Aí, nesse ponto, eu falei assim, ele falou assim, eu falei assim, quero aprender a falar italiano. Aí ele falou assim, legal, Adriano, legal. O que isso vai te ajudar no seu foco? Porque você vai gastar 2 a 3 horas por semana do seu tempo, você tem 24 horas. O que vai te beneficiar? Aí eu parei, cara, pensei assim, falei assim, não, no meu objetivo nada. Então você vai perder tempo com isso. Não vai te auxiliar no teu objetivo final. Qual que é o teu objetivo de vida? Então, todo mundo tem que ter um objetivo. Você bota o teu objetivo, quer dizer... E aí, muitas vezes, a gente para ver, né? Que o objetivo, você fala assim, você ia perder tempo ali numa coisa que não era para o objetivo. De repente, o objetivo fosse morar na Itália, falar italiano, beleza, aí vai te ajudar. Mas, assim, que acontece, né? Hoje, as escolas, na minha visão, elas perdem muito tempo. Alunos. Exemplo disso, eu costumo falar, a gente segue a BNCC normalmente, todo o ensino, mas quando a gente começa a analisar algumas coisas, exemplo disso, vamos ter um semestre de aula de história, um semestre de aula de história, vai ensinar as guerras, como é que funcionou, quem, quando, por quê, tudo isso, mas a criança ficou lá 12 horas com o professor, aprendendo, ao todo, né, no semestre, aprendendo aquela didática ali. Aí ela vê um vídeo de 10 minutos no YouTube que ensina tudo isso que o professor ensinou em 12 horas, em várias aulas. Imaginando, com imagem. E ainda com imagem, com negócio. Então, ela aprendeu muito mais com um vídeo de 10 minutos, ou com um vídeo de 1 hora que seja. E tu, cara, o que é o futuro? O futuro, vamos tirar a tecnologia das crianças? Não, a tecnologia tem que saber ser bem utilizada. Tem que saber ser bem utilizada. Agora, realmente, posso falar, tem que tirar a tecnologia de algumas crianças, sim, porque em alguns casos as crianças estão viciadas em telas. Que não produzem nada para ela. É viciada em um joguinho que também não ensina, não mostra o futuro, e ela fica naquele vício. E os pais estão muito, muito relaxados. Eu ia falar isso, o que eu vejo é muito tipo o pai vendo o celular ou o tablet com o joguinho, com o vídeo ali, tipo, desenho que seja, mesmo... Às vezes eu vejo até desenhos educativos, mas o pai dando excessivo ali, só para ficar quieto, se livrar, entre aspas, tá?
daquele momento ali de ter que instruir para alguma coisa o filho, para cuidar, de passar um tempo e tal. Eu vejo muito isso. A pessoa, não, tem que focar em tal coisa. Peraí, então o celular... Para alguns pais, o celular é a chupeta da nova geração. A criança começou a chorar, toca a chupeta nela. E para muitos, eu falo um percentual grande, a criança começou a chorar, joga o celular na mão dela. Parou. E aí, é o quê? É fácil? É assim? Eu acho que, assim, pelo menos a forma que eu não tenho filhos, tá? Mas assim, a forma que eu imagino, uma forma saudável de você introduzir o celular, em vez de ser um escape para a criança parar de chorar, é pelo contrário, uma recompensa se ela não chorar, uma recompensa se ela, se comportou, fez as suas tarefas de casa, agora sim vai lá, que nem comigo é assim. Quer jogar seu videogame, quer ligar o computador, cadê o trabalho da escola, cadê Neto, chega na hora certa. Neto, não é nem proibir o celular, é pegar aplicativos. Também. Tem muitos aplicativos que vai fazer essa criança aprender, vai desenvolver outras coisas. Agora, a maioria não é esses aplicativos que os pais querem apresentar. Levi, e como é que foi assim, um desafio de você pegar uma escola, poucos alunos, mudar a forma, né, de pensar, de educar, vamos dizer assim, né, seguindo aquilo que você falou, você segue todas as regras, né, e você coloca coisas a mais. Como é que foi a reação dos pais? Porque às vezes a gente pensa assim, eu falo isso muito porque eu vejo muito isso na inovação, na tecnologia, né? A gente enfrenta muita resistência na hora que vai oferecer, vai mostrar, que vai, as pessoas... Eu acho que o ser humano, a gente não é que se acomoda, cara, a gente não gosta de mudança, né? A gente senta ali, você não gosta de mudança. Tudo, pode ver numa empresa, né? Vamos mudar isso. Cara, sempre foi assim, 20 anos, agora que você vai vir, chegou agora, vai querer mudar, mas vai ficar melhor. Não, mas não muda, não. O sistema, qualquer coisa. É difícil. E como é que foi a reação do... Adriano, é difícil apresentar para os pais em alguns momentos. Por quê? Porque nossas escolas, nossa school, são escolas pequenas que têm uma grande atenção para os alunos. Exemplo disso, na educação infantil, nós colocamos no máximo 15 alunos por turma. No fundamental, no máximo 20 alunos por turma. Por quê? Nossas salas são grandes, nossas salas caberiam 35 alunos. Não acredito que um professor ensine muito bem com 35, 30 alunos. É difícil. Então, nosso objetivo é o professor saber todas as particularidades das crianças, entender como que ela funciona, como que ela aprende. As crianças não aprendem igualmente umas às outras. Cada uma tem um modelo. E quando uma escola mais focada nisso, ela aprende muito mais. E hoje, aí chegam alguns pais, poxa, legal, mas sua escola não tem piscina. Eu queria que meu filho fizesse aula de natação. E eu não tenho foco de colocar piscina. Piscina tem vários locais aí que ele pode aprender a nadar. Aqui a gente tem que focar o quê? Num quesito de quê? Ensinar habilidades para o futuro dessas crianças. Inclusive, ele pode, pegando esse exemplo da piscina, o pai pode colocar ele numa escola de natação que foca na natação. Sim. Que é mais um ensino focado para Sim. O foco da aula é outro. Sim, é porque hoje muitas escolas, aqui a gente faz natação, faz robótica, isso, faz tudo. Não, eles nem focam, a minha tem robótica, mas nem focam nisso, focam muito em estrutura, e jogam um valor de mensalidade muito alto. Para falar que tem tudo. Para falar que tem tudo, e a criança, quantas vezes você foi na piscina no mês? Uma. Choveu, fez frio, duas. Quente, Peraí. E ele nem usa, não, mas a escola tem piscina, tem estudo. Não, aqui, a nossa school, seu filho vai aprender. Seu filho vai focar no futuro. Seu filho vai saber como lidar com o dinheiro. Seu filho já entra no fundamental abrindo sua conta bancária digital. Incentivo da escola. Então, é isso que... porque para aprender a lidar com o dinheiro. Infelizmente, hoje... Infelizmente, não. A gente ensina a lidar com o dinheiro logo de início para não chegar com 18 anos, ser igual a grande parte da população que chega aos 18 anos e ganha de presente um cartão de crédito de uma propaganda que ele viu no Instagram, com crédito alto,
onde ele vai olhar aquele crédito e falar, poxa, que legal, eu ganhei. Virei. Eu ganhei. E começa a gastar. E quando chega a fatura, se duvidar, eu estou exagerando aqui, ele, ué, o que é isso? Mas agora eu tenho que pagar? É quase isso. E não paga e fica o quê? 18 anos já endividado. Ensinaram ele a endividar e começar a entrar numa vida de adulto. Por quê? Porque não teve uma preparação. Nossas escolas não ensinam finanças. Nossas escolas não ensinam a lidar com pessoas. Como assim? O foco do mundo é você lidar com pessoas, conversar com pessoas, lidar com dinheiro, lidar com empreendedorismo. Não interessa aonde você esteja. Se você é concursado, você tem que lidar com empreendedorismo. E as escolas não ensinam isso. Ensinam a fazer uma matemática, muitas coisas que não é utilizável. 90%. Eu tenho uma filha que ela estuda em outra escola, né? Porque eu não tenho, na idade dela, e ela estuda numa escola conteudista. Hoje eu pretendo tirar ela da escola conteudista. Mas por quê? Poxa, ela foca, cara, vai ter prova. Aí começa a estudar a prova, estudar para a prova, pá. Aí ela ficou aqui, vamos dizer, 2 meses atrás, ela estudou tanto para uma prova, tirou, passou de nota boa, pá. Pergunta para hoje. Vai lá e pergunta hoje para ela o que ela aprendeu. E aquela prova lá? Refaz a prova aí que você fez há 5 meses atrás. Não fica. E aí, o que aquilo acrescentou? Realmente, nós precisamos mudar a educação. E acaba atrasando esse estilo de conteúdo, né, de ensino conteudista, acaba atrasando, porque eu lembro muito bem assim, do meu ensino médio, por exemplo. No primeiro ano, eu aprendi uma matéria de química ali, umas fórmulas e não sei o quê. Aí beleza. Aprendi no primeiro ano ali. Né? Decorei, né? Aí você vai para o segundo ano, no primeiro bimestre, pessoal, agora nós vamos estudar isso aqui, porque vocês lembram que a gente aprendeu ano passado. Não, ninguém lembra. Ele tem que passar 2, 3 semanas reensinando o que ele ensinou no ano passado, para a gente poder entrar no próximo assunto, que a gente também vai esquecer depois. Isso, vamos fazer revisão agora. Revisão... Levi, mas você não tem eu concordo com você, mas fazendo uma pergunta, você não tem que ter cuidado, por exemplo, com os jovens, quando a gente vai nesse ponto, que, por exemplo, vamos o conteudista, também acho que a gente vai muito focado. Uma vez eu discuti isso com um cara, está até conversando, conteudista, mas, por exemplo, vamos falar e aí, ao mesmo tempo, você não levar muito isso, de pensar muito, e aí a criança, o jovem, ele ficar muito, por outro lado também, muito na preguiça, quando eu digo assim, não precisa se esforçar, não é na preguiça que eu diria o tempo, porque eu vou dizer, por exemplo, assim, matemática, uma vez eu discuti com um cara, matemática, eu falei assim, cara, matemática, você vai, e ele falou assim, cara, a matemática, ela não é só a questão da fórmula, a matemática, ela desenvolve um lado do teu cérebro, que faz você ter raciocínio rápido, aquela coisa, e depois eu fui estudar a respeito, e faz sentido. Agora eu concordo com você, por exemplo, eu digo assim, o balanço. Como é que você acha o equilíbrio disso? Porque, às vezes, o que acontece? Porque, às vezes, eu vejo... por que eu vou usar isso que eu não vou usar? Esse cuidado para o cara... Você usar isso como desculpa. Você entendeu meu Entendi, Adriano. Você está corretíssimo. Matemática realmente ensina as crianças a pensarem. Eu não estou chegando alguns chegam e falam, para que eu vou usar essa equação? Não, tem que ter, é necessário. Porque eu vi isso, eu estudei a respeito disso, eu pesquisei. E a matemática, porque eu vi uma vez, para que matemática e calculadora? E depois falou que, assim, a pensar em situações rápidas, raciocínio lógico, e até situações de perigo, o cara falou. O teu cérebro, ele ativa um lado. Realmente, na matemática, ela realmente, na matemática ativa mesmo. E tem muitas coisas que as pessoas... para que eu vou usar essa equação? Mas realmente estamos trabalhando o cérebro da criança. Então, isso realmente é necessário. Agora, tem outras coisas que não é necessário. Tanto um foco tão grande na cobrança sobre aquilo. Entendi. A cobrança sobre aquilo que, trava a criança, pressiona a criança, dá uma pressão nela que ela sofre um burnout sem necessidade, porque eu vejo isso também do outro lado. Eu tenho um filho e aí vamos lá o ponto. Por exemplo, eu trabalho com tecnologia, com realidade virtual,
blockchain, fiz mestrado nisso, gosto, e metaverso, e vou dar um exemplo de história, tá? Prático para você. Meu filho chegou para mim um dia e falou assim, papai, o que foi o 11 de setembro? Cara, o que foi o 11 de setembro? Chegou e falou, calma aí. Eu peguei esse óculos que está aqui na frente, coloquei um vídeo do 11 de setembro, ele estava na rua do 11 de setembro, ele viu as torres gêmeas caindo, ele viu o avião batendo, ele viu o bombeiro chegando, ele viu as pessoas saindo, ele viu o socorro, e depois, no final do vídeo, ele viu o memorial. Isso tem 10 meses. Se você chegar para ele hoje e falar, Rafael, o que foi o 11 de setembro? Ele vai te explicar com riqueza de detalhes. Ali eu falei, caramba, é outra coisa. E o que eu vejo hoje? Ele estuda numa escola conteudista, o meu filho. Ele chegou para mim e falou assim, papai, eu cheguei lá, professor, e falei do metaverso, e falei da realidade virtual, que é importante, que isso, que aquilo, e o professor ficou me olhando e não entendeu nada, e falou, o que você está falando? Ele me contando, um desabafo dele, ele falou, pô, papai, eu falei que tem um podcast, você grava, você fala, e aí o avatar pode andar, a gente pode fazer isso, e o professor ficou me olhando e parecia que eu estava falando da Lua. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Não, filho, porque ele não entende, não sei o quê, mas vamos continuar. Então, o que eu estou querendo dizer? Cara, como eu estou sempre com isso falando, eu vou abrindo a cabeça do meu filho. E o que eu vejo? Ele chega, e aí o que acontece? Na escola tradicional, ele como se ele fosse um alienígena, né? Ele está falando, e ele... O que você está falando? E outro dia ele estava dando aula lá de metaverso para os amigos de todo mundo olhando. Então, eu vejo esse choque também. Quer dizer, o que você falou, aí você gasta muito tempo, eu concordo, você foca muitas horas em coisas que não vão produzir, e isso passa batido. Não, eu cumpri a grade, cara, biologia, matemática, vai ler e está aí o mundo, e a tecnologia, e as coisas que tem, e as profissões novas. Pronto. O metaverso hoje falta gente para trabalhar. A pessoa nem sabe disso. Agora, o metaverso é muito interessante, essa questão de chegar e... Agora, vamos ensinar matemática por metaverso? Vamos mostrar um problema em metaverso? O problema matemático para resolver aquele problema ali, aí contar uma história diferente de uma pergunta, mostrar a história e como que ele resolveu. Então, ele fez um cálculo assim. Isso é outro mundo, a criança não vai esquecer daquilo. É o que você falou, você traz, eu acho assim, você traz a atenção dela. Você puxa a atenção dela, você bota ela imersa. Então, por exemplo, até se as pessoas todas estiverem no mesmo ambiente, quando a gente fala assim, metaverso, a gente fala tecnologia, realidade virtual, internet, a gente já começa a imaginar todo mundo. Você pode botar todo mundo na mesma sala, todo mundo com óculos, e todo mundo naquele ambiente vendo os avatares. Eu te garanto que o interesse da criança vai ser muito maior. Com certeza. E eu falo, agora vamos ver um vídeo aqui, todo mundo se olhando no avatar, todo mundo olhando para o lado, aquela coisa. Então, é você puxar a atenção do que você pega assim, olha o livro, olha a foto, todo mundo vira a página. Eu acho que é isso também. Adriano, nós não temos ainda. Agora, imagina, você mostrou isso, o 11 de setembro para o seu filho. Imagina um livro de história todo em metaverso. Cara, desculpa, essa criança vai aprender... O que ela aprende em 2 anos, ela vai aprender em 1 hora. Você imagina colocando... Vai aprender e guardar. Vamos pegar aqui, gente. Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. Você colocar uma criança, um jovem, num desfile do nazismo, ele vendo o Hitler passando, os tanques. Como é que vai ficar a absorção aí? Eu não entendo, mas quanto que ele vai absorver uma criança dessa? Absorver muito mais. Ela vai entender de fato. E ela não vai esquecer, né? Funciona, e não vai esquecer, ela vai entender de fato. Eu mesmo, eu tinha dificuldade com história, eu era um decoreba de história, eu não gostava. De repente, se eu não gostava porque eu não entendia, porque eu não conseguia entender, você fala para mim, vamos... Não era o método correto para você, assim, individualmente... Quase reprovei em história, cara. Eu cheguei a reprovar em história, não um ano, mas em algum bimestre, e essa professora que eu joguei, que eu falo muito, que, vamos apresentar as notas, foi na história nisso. E eu tinha uma repulsa por história. Eu também. E eu, na hora, quando eu comecei a trabalhar com política e aprender a discursar, ensinar pessoas a discursar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender tudo sobre história. Então, comecei a estudar vídeos, história, como funcionou a história, o que era a ditadura que o povo fala que teve, como que funcionou isso. Então, eu estudei tudo. Como que funciona a educação em outros países, como que funciona. Então, a gente vai começando a abrir a mente. Hoje eu sou um fã de história, muito grande de história. E meu segundo ensino médio em história foi terrível. Desculpa, eu não lembro nem o que eu aprendi no meu ensino médio. Eu aprendi tudo depois. E você sabe que, agora dizendo aqui dados, né, tem uma empresa que ela desenvolveu aplicativos para aula, para ensinar
matemática, está focando muito em matemática, mas matemática também tem história, outros, com realidade virtual, cara, os investimentos que ela está recebendo são absurdos. E é por quê? E ela tem estudos mostrando que o nível de aprendizado é muito maior. Não adianta, não tem como. Aprender matemática, ele coloca as pessoas, a subtração, a somar, vai aos bonecos, vai daqui. É diferente, não adianta. A gente tem que... É o que você fala, a gente não pode pegar... O que acontece desse podcast? A gente está até pensando aqui, do raciocínio para o seguinte, olha só, você falou, eu estou querendo competir, a atenção do meu filho, dos jovens, de um quadro negro com um giz e uma cadeira, contra um celular, um videogame, um YouTube, um Netflix. Olha só a competição. Olha a atenção, eu estou tentando tirar... Imagina, vamos parar para ver, assim, analisando, chega assim e fala, filhão, vamos estudar. Aí fala, cara, vou deixar de videogame, não sei o quê, para ficar sentado, caderno, foto, olhando. E, olha só, para tirar a atenção dele. Né? No final é isso, competição de atenção. Aí ele olha e fala assim, cara, não vou estudar, não quero estudar, eu quero como celular, que vai competir? Né? Para ver, não é? Na nossa época era o quê? Jogar bola, era soltar pipa, era correr com os amigos, e hoje, andar de bicicleta, e hoje a competição é o quê? É o videogame, é o tablet, e, cara, e é sensacional, pelo amor de Deus, a gente pega... Você pode canalizar isso para tudo bem. É aquilo que eu falo, tem, da minha geração, que já tinha acesso a videogame, computador e tal, tem muito amigo meu que aprendeu muito mais sobre geografia e Segunda Guerra Mundial jogando Medal of Honor, esses jogos, do que na escola. Eu pergunto, quantas crianças falam inglês fluente por causa de um jogo? Um monte. Que não tiveram nem aula. É interessante isso. Música também. Música, cara, música. Eu fui mais pro lado da música. Não, e você para ver, exatamente, até o exemplo, para ver. Por que o cara aprende? Porque ele tem interesse na música, ele não quer cantar errado. Claro. E outra coisa, ele quer saber o que está falando, outra coisa. Ele quer pronunciar que nem um cantor. Então, como é que é a pronúncia correta? Para ver, a gente começa a ver o interesse, né? Do jovem. Ele vai aprendendo, exatamente. Agora, é uma barreira, né, Levi? Isso aí que você está fazendo, cara, é uma barreira. E tem que entender, os pais, a população tem que entender que o futuro está aí. As crianças têm que aprender de forma diferente. Não tem que focar muito na escola. O governo quer trazer um novo perfil de educação. Desculpa, um perfil que estraga a educação, na minha visão. Nós estamos passando por eleições, difícil tudo, mas na educação, independente de quem ganhe, sempre vem eles um atrapalho, um retrocesso na educação que eles querem implantar, que realmente é muito perigoso para o futuro. Eu acho que é exatamente isso. E você vê, né, cara, assim, a educação é tudo, né? Você fazer o jovem pensar, ver o mundo e fazer tudo, é tudo, porque aí ele procura... Que daí, vamos dizer assim, a ferramenta, ela está lá. A internet está cada vez mais acessível, se eu não digo que está acessível para todo mundo, praticamente. Né? Assim, não para todo mundo, eu estou sendo mais assim... Hoje tem muito... Para a evolução que tem, né? E se você ensinar ela a pensar, ensinar ela a buscar, ela vai pegar aquele celular e falar, cara, com isso aqui eu posso mudar o mundo, Nós estamos numa época muito interessante, a informática está aí, a tecnologia está aí, as notícias estão aí. Hoje o foco é fake news, a gente entrando em outro ambiente, o foco é fake news, mas poucas buscam o que é uma fake news. Poucos buscam o negócio. Então, hoje, nós temos jovens que aprenderam na década passada, que eu falo de jovens, não, adultos, que aprenderam na década passada a ler títulos de matéria. Então, nunca sabe o que está ocorrendo de fato em lugar nenhum. Ninguém lê uma matéria, lê em títulos. Hoje, quando faz uma pesquisa, a população em si abre um portal de notícias, lê todas as matérias, todos os títulos e já tem um conceito pronto sobre aquilo. 97% das pessoas só leem o título. De tudo, né, cara? De tudo. Tanto é que... E ainda preparam um conceito e defendem esse conceito.
Até que o YouTube tá cheio de canal assim, né? Você vê um título... O famoso clickbait. Clickbait. Você clica, aí vê um título, você clica e você fala, cara, não tá nada a ver o que você está falando. E agora, deixa eu fazer uma pergunta. Isso está ligado à ansiedade, à velocidade, às pessoas que... O que está ligado? Porque, por exemplo, o imediatismo. Porque, por exemplo, vamos falar aqui do jornal. Como é que era o jornal que é aqui? A gente vai lembrar aqui. O cara ia lá no domingo, comprava o jornalzinho dele na banca, sentava com aquele Correio Brasileiro, daquele tamanho, ia lendo, classificado. Eu mesmo gostava de ir no classificado, vendo. Como é que... Você que está na educação, Levi, está relacionado à ansiedade? O que o imediatismo, as pessoas aceleradas, o que você... Muita informação e você não consegue, será que é isso? Não sei. Hoje as pessoas buscam muito se informar. Mas se informar, como falei, através de títulos de notícias. Então, a ansiedade é um mal que acontece das pessoas sempre estarem buscando informações e informações corretas. E tem uma grande questão que todo mundo quer ser habilidoso na comunicação e começa a falar coisas que não existem. Coisas de título, se eu for pegar ali tem vários títulos no YouTube que os extraterrestres chegaram e pousaram agora no Brasil, já estão em comunicação. Então, a pessoa começa a olhar aquilo como verdade, ver isso e ver aquilo que leva isso para si, sem entender. Espera aí, o que você está buscando? O que você quer aprender? O que você quer levar para a sociedade? É muito difícil hoje. A ansiedade, ela é um mal do século. Ela gera as pessoas a não pensar e fazer coisas que simplesmente por fazer. Ou na internet faço simplesmente eu quero imitar, né? Eu quero bombar. Bombar, né? Eu quero cliques, eu quero curtidas, eu quero isso. Então falam por falar. E entrando um pouco na nossa, já chegando no final aqui, voltando para o nosso foco aqui, que é a imersão no metaverso, enfim, nessas ferramentas que a gente falou que são mais do que necessárias, tanto na educação quanto, enfim, na forma de empreender, no trabalho. Hoje em dia acho que não tem como ficar fora disso tudo, acho que é o futuro e já é o presente, né? Você já usou alguma vez óculos? Já usei algumas vezes. Eu costumo colocar o óculos nas crianças de ensino fundamental, todas elas passam pelo óculos. Eu coloco muitos vídeos, eu não tenho os vídeos prontos agora, mas eu coloco o vídeo como que o alimento passa pelo corpo. Então, a gente usa muito os óculos 3D nas escolas. Vamos ter mais uma experiência, então, aqui. Bora, eu topo. Você quer ir para algum lugar? Você quer... Eu deixo na mão de vocês aí. O que vocês recomendam? Você não foi ainda ou não? Olha, país... Uma cidade, pensa num... Não sei, mas eu coloco aí na... Então vamos pensar alguma coisa. Um passeio, vamos ver alguma coisa aqui. Cara, imagina isso, né? Imagina isso não. Isso aí em museu, em tudo, com um jovem, é outra percepção, não é, Levi? Totalmente. O cara viajar, o cara... Pô. A imersão que você tem, né? Agora, você imagina isso aí numa aula de geografia, né? Você levando... Esse o foco, Isso é muito bacana, tu colocar uma aula nessa forma. E a imersão, né? A criança, o jovem ele tá lá, né? Então ele aprende na prática, né? Praticamente. E aí você já tem, por exemplo, aí um locutor ensinando sobre a cidade em inglês, né? Já estimula a língua, né? Estimula a língua, entender. O contexto das palavras, da formação de frase e tal. Além de aprender sobre o lugar. Muito legal.
Que o que eu uso na escola ainda é aquele tradicional de celular, né? Ah, seu Gear, né? Samsung Gear, né? Que eu tô querendo comprar um desse pra... Esse aí é mais, a Não, manipulação dele é mais fácil. Não é nem um Samsung Gear, é aquele mesmo normal, aquele de se colocar o celular na... Gearbox, que é o branquinho, né? Óculos VR, né? Muito bacana. A televisão aí mostra o que eu tô olhando, né? A gente consegue espelhar. Que é uma forma de a gente conseguir controlar, né? Te guiar, né? Muda muito a qualidade, Guilherme? Pô, muda. De qualidade de quê? Do que eu vejo muda, né? Muito. E aí, Levi, como é que é a experiência de visitar Sydney? A experiência é muito boa, né? Realmente a gente se sente lá, né? Entende muito mais como funciona lá. Vou costumar falar, aprende muito mais que aqui, a gente tá com um guia turístico, né? Explicando como é que funciona a cidade. A gente até comentou aqui em off, né, que você imagina, coloca uma aula de geografia ensinando sobre Sydney na escola bilíngue, né? O cara que está te guiando está te explicando em inglês, então você já está estimulando a língua, a formação de contexto das frases na língua e ainda está aprendendo a geografia, né? Então a imersão é 100%. Né? E o que eu falo, cara, eu vou até, assim, vamos ser um pouco utopia aqui, mas assim, você imagina você pegar uma tecnologia dessa, pegar em escolas públicas, em crianças carentes, que vivem num ambiente de violência, que a gente sabe como é que é a questão em volta, tudo da periferia, e você mostrar o mundo que existe, cara, o tanto que uma criança assim não vai sonhar. Que vai falar assim, cara, olha o que existe no mundo, não é isso aqui, só esse ambiente que você está. Olha o que existe ao redor, olha o que existe no mundo, olha onde você pode chegar. Cara, entendeu? Você estimula isso. Agora, é claro que a gente aí vai parar na questão política, aquela questão toda de conseguir colocar, mas você imagina a ferramenta, o potencial que dá. É fantástico, é fantástico. E por falar em escola, né? Fala para o pessoal. Até que série vai? Onde Olha, fica? a House School hoje funciona aqui no Parque Sul, no Jardim Botânico. Aqui no Parque Sul nós trabalhamos do berçário ali, a partir de 1 ano até o 5º ano do fundamental. Hoje, né? Talvez nos próximos anos a gente vai expandir isso. E no Jardim? No Jardim Botânico só educação infantil. Só educação infantil. E o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais? Aí você pode nos buscar aí na alceschool.com.br. Lá você encontra as informações, nossa metodologia de ensino, como que trabalhamos a educação das crianças. Lá você... E as matrículas para 2023 já estão abertas? Estão abertas a partir da semana que vem, já vai estar tudo aberto aí. Olha, nossa escola ela é muito procurada, então as vagas acabam rápido. Por quê? Porque trabalhamos somente com 20 alunos por turma no fundamental e 15 no infantil. Então, como não é escolas grandes, ou seja, nós só temos uma turma de cada idade. Então fechou 20 alunos daquela Fechou 20 alunos, fechou. Aí entra no banco de reserva, né, que sempre a gente tem guardado ali. Abriu vaga, aí a gente chama a pessoa do banco. Então, isso. Então o pessoal pode entrar no site. Pode entrar, procurar a gente lá. Tem telefone, endereço, vai ser bem atendido. E estamos aí aguardando você, seu aluno. Quer preparar seu aluno para o século XXI? A gente coloca até a campanha, Escola do Século XXI, por causa disso. Procura a gente. A gente vai deixar o link da House School aqui na descrição também. Então é isso. Muito obrigado. Foi um prazer, Neto. Foi um prazer, Adriano. Valeu, acho Levi. que aqui o papo rendeu muito, foi muito legal, bem gostoso. Eu creio que passamos muita coisa aí para nossos ouvintes. Já aí, vamos né? deixar aqui o convite aqui, Levi, para você voltar outra vez aqui, porque, cara, tem mais coisa pra tem educação é sempre. Opa, verdade. Sempre... Educação é infinito, né? Não. Obrigado mesmo. A gente aprendeu muito e parabéns aí pela tua escola, Beleza, pelo teu obrigado. projeto, por
esse projeto que você está desenvolvendo aí, cara. A gente precisa de mais escolas como a sua aí. Verdade, obrigado. Valeu por compartilhar com a gente. Então é isso, galera. Não deixe de se inscrever no canal. Aqui, como eu falei no começo, né? Comenta aqui pra gente sugestão de convidados, de assuntos, de temas pra gente poder debater aqui. Deixa o like, compartilhe com a galera aí. E é isso, até a próxima, André. Valeu. Obrigadão, Neto. Obrigado, Levi. Até a próxima. Valeu, gente.